Olá, olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos. Estamos tentando aqui observar comportamentos humanos para moldarmos o que somos, quem somos e para transformar para melhor. Nessa leitura aqui do Efeitos da Ausência do Pai nas Filhas, da Susan Schwartz, a gente está chegando no final. Hoje vamos começar o capítulo 14. Espero conseguir ler todo ele neste vídeo. Te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Deixe seus comentários conforme for acontecendo o vídeo, marque o tempo, que daí eu posso, de repente, pautar para vocês, tá? Essa aqui, então, é o capítulo 14, está na página 279, vamos dar continuidade a ele. E o título do capítulo é O Papai de Sylvia Plath. Espelhando vários cenários, a literatura e a psicologia expressam jornadas semelhantes sobre dramas da vida, reações emocionais e eventos. Ambas tornam a psique visível por meio da metáfora, da imagem e do simbólico, detalhando a intrincada dinâmica do que é ser humano. A dança entre elementos conscientes e inconscientes é momentânea, ao mesmo tempo que aborda o universal e o atemporal. Por meio da vida, das poesias e dos sonhos de Sylvia Plath, as questões do pai ausente são expressas descaradamente. O pathos neles retratado nos convoca a tomar consciência de nossos sentimentos. Plath delineou as reações psicológicas de muitas mulheres atuais que também carregam os efeitos de um pai ausente. Seus escritos ecoam os paradoxos do ódio, desejo, privação, raiva, saudade, autodestruição e criação. Eles descrevem a angústia do apego não resolvido e ambivalente com seu pai, pois era composto de filamentos inconscientes e limites turvos. Seu descontentamento, desequilíbrio e tensão interna também foram apontados como fonte de sua produtividade artística. Ele escrevia, dramatizando importantes assuntos íntimos, traduzindo suas mágoas privadas em imagens públicas. Ao explicar suas verdades, ela expressou a ruptura com a tradição paterna de ser uma filha obediente e doce. Articulou com raiva um protesto contra a dominação masculina que sentia profundamente. Suas palavras afiadas expressavam a psique repleta de imagens e símbolos destinados à libertação e à liberdade, enquanto ansiava por um pai e sua afeição, reconhecimento e segurança. A escrita de Sylvia Plath também retratava a mulher servindo a um torturador masculino, mas se rebelando contra a mulher como objeto de sacrifício. Abre aspas. A poesia é uma forma de autodescoberta e de redefinição tanto para o poeta quanto para seu público, e suas imagens reconfiguradas podem ajudar a assimilar na consciência novas definições do feminino. Fecha aspas. Seus poemas apresentam temas de insegurança, máscaras, falta de amor, morte e perda, assim como renascimento. Seu pai, um professor universitário de ascendência austríaca e patriarca classicamente autoritário, era emocionalmente ausente, rígido e distante da vida familiar, regulando as brincadeiras com as crianças a meia hora por dia. Ele morreu quando ela tinha 8 anos. Ele escreveu na segunda pessoa em seu diário sobre a imagem de seu pai na infância. Você se lembra que era a favorita dele quando era pequena e costumava inventar danças para ele enquanto ele se deitava no sofá da sala depois da ceia. Você se pergunta se a ausência de um homem mais velho em casa tem alguma coisa a ver com o seu desejo intenso de companhia masculina. Em uma ligação entre luto e criatividade, sua escrita pode ser vista como compensação pela perda do objeto bom, aqui focado no pai. Nessa linha, o seguinte descreve Plath, abre aspas. A personalidade está enraizada na falta, estranhamento ou desintegração da individualidade. A narrativa pessoal organizada em torno de um momento de origem perdido, que, embora interminavelmente reconstruído, não foi recuperado. Fecha aspas. A paixão de sua criatividade surgiu das tentativas de transformar em vida as forças psicológicas que a puxavam para se unir ao pai na morte. Essa tensão altamente conectada deu ao seu trabalho um apelo emocional contínuo. Subtítulo: Suicídio. Sylvia Plath foi uma poeta americana da metade do século XX que tirou a própria vida aos 30 anos. Ela estava morando em Londres, depois que seu marido, Ted Hughes, que mais tarde se tornaria poeta laureano da Grã-Bretanha, a deixou por outra mulher que tomou sua própria vida de maneira semelhante. A intensidade alimentou seu trabalho, enquanto ela tentava se livrar da agonia psicológica e quebrar os estreitos roteiros culturais da filha-mulher que deveria ser doce e bonita no braço de um homem. Escrevia para se livrar desses papéis inadequados,
para se libertar de ser um brinquedo feminino do homem. Sua linguagem estava inflamada contra o masculino e as atitudes culturais patriarcais excludentes, irritando-se com a adoração inquestionável das mulheres pelos homens. Sua linguagem expressava a repressão feminina, vinculando diferenças sexuais e alienação cultural. Na era de Sylvia Plath, as mulheres inteligentes eram canalizadas para papéis subalternos, seus futuros percebidos como satélites para os homens, uma atitude social perniciosa com efeitos desastrosos tanto para mulheres quanto para homens. Um de seus sonhos dizia isso de outra maneira. Abre aspas. Quantas vezes em meus sonhos encontrei meu saqueador moreno na escada, em uma curva da rua, esperando na minha cama amarela brilhante, batendo na porta, sentada em um banco de parque, usando apenas seu casaco e chapéu com um pequeno sorriso no rosto? Ele já se dividiu em muitos homens. Mesmo enquanto esperamos, a cortina é abaixada e as pessoas se transformam em sombras, atuando em uma sala privada além da nossa visão. Fecha aspas. O sonho identificou os saqueadores como homens. Muitos deles apareceram em todos os lugares. Havia medo despertado no sonho por essas figuras consideradas formas ameaçadoras e sombrias do homem negativo e também com indicações sexuais inquietantes. O seguinte comentário sobre ela se referia a isso. Abre aspas. É esse sentimento de ameaça, como se ela estivesse continuamente ameaçada por algo que só podia ver com os cantos dos olhos, que confere à sua obra sua distinção. Fecha aspas. No poema Purda, ela escreveu: eu sou dele, mesmo em sua ausência. Revolvo em minha bainha de impossíveis. Essas palavras ilustram o estado psicológico de Sylvia Plath, afetado pelo pai ausente. Em seu diário, ela escreveu: chorando e chorando com essa dor terrível. Dói, pai, dói. Ah, pai, que nunca conheci. Um pai. Mesmo, eles tiraram de mim. Seus poemas usavam vários símbolos para o pai, desde a cor preta até figuras mitológicas. Esse pai era um fantasma, envolto em mistério, como a estátua de pedra grega do Colosso, uma figura de proporções enormes e impressionantes. Foi erguida na entrada da antiga Atenas, significando o poder patriarcal e sua lei primordial. A pedra também simbolizava o pai não responsivo, impenetrável e oblíquo, com uma severidade inflexível. Não há mudança para ele e não há vida em seu mundo para ela. O colosso representava um lugar interior congelado, inerte e frio. Ela desejava um oráculo de grandes proporções, capaz de afetar amor e digno de receber seu amor. No entanto, ela se apropriou do poder do colosso, usando o nome como título de um poema em seu livro de poemas de mesmo nome. Na poesia e na prosa de Sylvia Plath, o pai era potente como símbolo da ausência, alvo da raiva que significava a impossibilidade do amor e a atração pela morte. Na verdade, o pai geralmente é, para ela, associado à morte e à inércia, e não à vida. Tentar esvaziar o conflito interno por meio de sua poesia o impregnava de ações repetitivas, palavras, temas e circularidade de movimento. Essa atividade psíquica, como suas palavras rimadas, tentava integrar a personalidade e estabelecer um sentido coerente de identidade. Do ponto de vista simbólico, representava a circularidade que morremos para recomeçar. O fato biográfico da morte do pai e seus detritos assombraram sua infância antes da separação natural entre filha e pai. O pai tornou-se um ponto de referência, a introjeção psicológica de autoimagens negativas. Esse aspecto do pai morto criava a energia masculina negativa, interna e externa. Eu nunca conheci o amor de um pai, o amor de um homem consanguíneo, estável depois dos 8 anos. Ele era um ogro. Mas sinto falta dele. Eu odiava os homens porque não ficavam por perto e me amavam como um pai. Eu podia perfurá-los e mostrar que não era o material paterno. Ela descreveu um pai mestre exigindo a identificação que ambos mantinham, mas recusaram na perversão paterna de um ideal paterno impossível. O pai de infância tornou-se objeto de vingança por meio de seu imaginário poético, articulando a profundidade da perda. O espectro de seu pai, aparecendo em todos os lugares, tornou-se uma forma de lamentar o pai morto, internalizado que governava sua vida. Em seus escritos, o pai era inacessível, negro, ausente, morto e opressivamente influente. Ela lidou com as forças destrutivas internalizadas decorrentes dessa situação, amortecendo-se devido ao objeto amortecido, o pai interior.
A devoção a ele tornou-se um tipo de despersonalização, um mecanismo derivado de uma morte emocional e ausência física. O encantamento com ele constelou sua petrificação e foi conjecturado como contribuinte para seu suicídio. Ela está condenada a viver sua filiação como sacerdotisa, devota, noiva e rainha do Pai. Sua poesia, especialmente o poema Papai, seus sonhos e diários ecoam a angústia e raiva em relação aos homens, ao masculino, ao marido e ao pai. Neles ela expõe a angústia de seu apego incompleto, decepcionante e ambivalente. O pai ausente tornou-se um ator forte em sua escrita, embora ela, tendo o poder da palavra como símbolo do pai, não lhe desse palavras para falar. Grande parte de seu trabalho também descrevia a falta de conexão com sua mãe, que seguia a tradição patriarcal ao assentir em submergir o feminino. Em vários de seus trabalhos, Platt usa imagens evocando o complexo de Electra. No mito grego, Electra era a filha que ajudou seu irmão e seu amigo a assassinar sua mãe e o amante dela por matar seu pai. A primeira linha de seu poema, Electra no caminho da Azaleia, indica que ela, como locutora, está morta e, portanto, morta para seu pai, uma figura misteriosa e ausente que ela quer amar, mas não pode. O poema relata que a morte do pai mata sua filha, e seu amor permanece insatisfeito. Ela escreveu: "Você teve chances, não as tomou. Está mergulhando no pecado original, suas limitações. Você perdeu todo o prazer da vida. Você não pode amar, mesmo que soubesse como começar a amar." A vida e os escritos de Sylvia Plath atraíram comentários de várias disciplinas e abordagens psicológicas, mas pouco da perspectiva junguiana. Isso é surpreendente, pois seus escritos ilustram seu interesse por Jung, especialmente pelos conceitos do inconsciente coletivo, os arquétipos e o uso do simbolismo. Atraída pelas profundezas da psique, Sylvia Plath leu Jung e o mitólogo Robert Graves, que reconheceram o símbolo e o mítico com suas aplicações psicológicas. Sobre isso, Jung comentou: "As imagens do inconsciente impõem ao homem uma pesada obrigação. Sua incompreensão, assim como a falta de sentido da responsabilidade ética, priva a existência de sua totalidade e confere a muitas vidas individuais um cunho de penosa fragmentação." A busca de Sylvia Plath pelo autoconhecimento estava graficamente ligada aos seus intensos conflitos internos e externos. Sua raiva e ira do papai, da sociedade e dos estabelecimentos patriarcais eram temas básicos e posições psicológicas, culturais e coletivas semelhantes que ressoam até hoje. Ela usou narrativas arquetípicas, padrões de ação e motivos em seus escritos, referindo-se ao ciclo morte-renascimento, os estágios de desmembramento e rememoração, a busca pelo progenitor, o sacrifício, o encontro com o outro e assim por diante. Como Jung comentou: "Em última instância, o que o artista quer não é ele mesmo enquanto homem pessoal, mas a obra de arte. Enquanto pessoa, tem seus humores, caprichos e metas egoístas, mas enquanto artista ele é, no mais alto sentido, homem. O homem coletivo, portador e plasmador da alma inconsciente e ativa da humanidade." Subtítulo: Máscaras. Não é possível pintar uma imagem singular de Sylvia Plath, pois ele habitou em muitas. Essa mulher de muitas máscaras revelou cuidadosamente apenas facetas selecionadas de si mesma. Os véus e disfarces conseguiram impedir qualquer um de saber quem ela realmente era, apesar de seu empenho para descobrir a resposta. As camadas pareciam formar uma espécie de carapaça, uma concha mascarando uma lacuna, um vazio persistente e agonizante em seu cerne. Olhe para a feia máscara morta aqui e não se esqueça dela. É uma máscara de giz que tem por trás veneno seco e mortífero, como o anjo da morte. Ela anunciava em muitos de seus trabalhos uma ausência no centro de seu ser. Suas imagens poéticas mostram confrontos de velhos si mesmos, olhando para o novo si mesmo. Os duplos, as imagens espelhadas e as relações complexas entre todos esses si mesmos. Apresentam perda do si mesmo e alienação levando a um egoísmo extremo. O si mesmo fragmentado, dissipado e obsoleto com suas muitas máscaras e posições. Em seu diário ela escreveu: "Transmutando a realidade objetiva em algo bastante pessoal, como a morte de meu pai, lágrimas, tristeza, pranto, tons dolorosos, entorpecimento de certas áreas de sensação e percepção sobre o fluxo da vida movendo-se sobre um.
Algo me congela do meu verdadeiro espírito. É o medo do fracasso, o medo de ser vulnerável. Sylvia Plath era descrita como inteligente, atraente e sexual, mas em sua vida as mulheres eram desencorajadas a exibir todas essas qualidades. Quando a combinação de apelo físico e intelecto de uma mulher não é permitida, seus instintos tendem a ser abertamente ignorados, mas permanecem em conflito interno. Como tal, a escrita de Plath pode ser lida por sua multiplicidade, subtextos de ambiguidade e fantasia, e as formas como ela se tornou objeto de fantasias críticas e debates sobre feminilidade, violência e cultura contemporânea. Atrás das máscaras estavam as mágoas e feridas da falta do pai. Sua escrita era uma forma de construção de identidade, pois ela estava envolta nesse material interno emocional e psicologicamente preocupante. Mesmo que os comentários sobre Sylvia Plath continuem a proliferar, o que se nota é que nenhum deles conseguiu criar um retrato integrado da escritora. Abre aspas. Reagi de forma exagerada à brutalidade inicial do verso sem entender sua estranha elegância. Em todo esse tempo, a evidência dos poemas e a evidência da pessoa eram totalmente diferentes. Fecha aspas. Os críticos continuam a fazer várias projeções sobre Sylvia Plath, e desde sua morte, os retratos dela tornaram-se mais intrincados, às vezes patologizados e complicados. Ela é alguém sobre quem roteiros são escritos, como se isso respondesse à pergunta de quem ela realmente era. Agora substituíram sua definição? Sylvia Plath foi descrita de muitas maneiras. Frágil, brilhante, motivada, marcada pela morte prematura de seu pai, tentava ignorar os papéis e limitadores culturalmente prescritos para as mulheres. Perfeccionista, uma mulher destroçada pelas traições de seu marido idealizado. Os elementos psicológicos díspares e as feridas pessoais e coletivas alimentaram tanto sua criação quanto sua destruição. A forma como ela nos atrai é uma mistura sedutora de veneno e paixão, tornando sua poesia cativante, enquanto ela flerta perto do fogo dos sentimentos ardentes. O poeta torna-se um instrumento destinado a dar expressão e forma àquelas ideias ainda não formadas que jazem adormecidas em nossa alma. Sua escrita é repleta de filiação, herança paterna e admoestação, enfatizando a natureza dolorosa do amor derivado, em parte, da perda precoce e da ausência de seu pai. Sylvia Plath escreveu em seu diário, abre aspas, porque somos condicionados ao mundo suave de morango e creme da mamãe gansa, a fábula de Alice no País das Maravilhas, apenas para sermos quebrados na roda à medida que envelhecemos e nos tornamos conscientes de nós mesmos, como indivíduos, com uma responsabilidade maçante na vida? Subtítulo Melancolia. Se a dor da perda é evitada e não processada, a pessoa fica cada vez mais melancólica e o ego fragmentado. A melancolia nomeia aquela condição pela qual o luto e a dor da perda permanecem não metabolizados e presos dentro de si. A escrita de Plath articulou o luto do pai ausente e suas ramificações psicológicas, tornando suas experiências inteligíveis. Estava repleta de complicadas dificuldades psicológicas. Seu uso de mitos, eventos pessoais e sociais retratava o retrocesso à medida que a morte e o fim eram seguidos pelo renascimento e renovação. Seu uso da metáfora funcionou ao longo de linhas sinuosas, seguindo a psique com sua inclinação não linear e poética. A sublimação artística é um processo que dá forma ao amor e à perda. Especialmente retratado nos poemas posteriores de Plath, é o sujeito feminino melancólico, desolado e abandonado. A identificação com o pai morto e perdido a atraiu para as coisas malignas internas e seu emaranhado de necessidades frustradas e fúria. Estes ela descreveu no conto Johnny Panic e a Bíblia dos Sonhos. Abre aspas. Pai, ela disse em uma pequena e suplicante voz. Pai. Mas ele não ouviu, retraído como estava no âmago de si mesmo, isolado contra o som de sua voz suplicante, perdida e traída. Ela lentamente se virou e saiu da sala. Fecha aspas. O pai está calado e retraído, sugerindo a tristeza do personagem e a incapacidade de alcançá-lo. A história revela as complexas experiências psicológicas e seus efeitos nas filhas cujos pais estão ausentes emocional e ou fisicamente. As tristes descobertas de que o amor não era como ela imaginara, a natureza insuportável disso e suas emoções entraram em sua poesia. Como disse André Green,
O trabalho de escrita pressupõe uma ferida e uma perda, um trabalho de luto do qual o texto é transformação. Si mesmos divididos. Os poemas de Sylvia Plath foram lidos como terras sombrias, de expressão ou como sobrevivência em uma recuperação psicológica semelhante à de uma fênix. Em sua busca por identidade, incursões no passado se fundiram com o presente, assim como no trabalho terapêutico de profundidade. Para Plath, o conflito psicológico consistia em um si mesmo enlutado, vazio e triste, separado da imagem apresentada ao mundo como alegre e feliz. Era como se ela fosse a imagem tomando proeminência sobre o real. Os reflexos externos de sua luta ofuscaram a angústia que a atormentava. A morte de seu pai. O perfeccionismo autodestrutivo que não permite o fracasso. Seu relacionamento com o marido, Ted Hughes. Seus casos adúlteros, sua incapacidade de controlar o mundo ao seu redor e suas doenças. Há um trauma ou paradoxo interno à identificação com o pai. Em outro sonho de Plath. Abre aspas. Ontem à noite sonhei que estava começando meu romance, para montar a cena. A busca de uma garota por seu pai morto, por uma autoridade externa que deve ser desenvolvida de dentro. Fecha aspas. A aversão que sentia por si mesma competia com a perfeição e sua criatividade prolífica. Os fracassos foram devastadores e ela caiu em desespero. Sylvia Plath dirigiu-se ao demônio dentro dela que não lhe permitia ter sucesso ou ser humana. A parte assassina que a repreendeu, chamando-a de estúpida e fraca. Suas imagens poéticas de desmembramento sugerem alienação física e fragmentação, assim como a dificuldade psicológica em reconectar os pedaços de sua personalidade. Ela narrou imagem após imagem de si mesmos devorados, esvaziados ou abstraindo a matéria viva da qual ela foi inicialmente composta. Desunião e união, cores mudando e significados se transformando, em expressões apaixonadas dramatizavam a guerra de sua alma. Para Sylvia Plath, assim como para muitas filhas com pais ausentes, negligentes ou opressores, o espelhamento sem pai revela sua negatividade e rejeição projetada nela. Ela observou os efeitos de um complexo paterno negativo em seu diário escrevendo, abre aspas, meu Deus, isso é tudo? O ricochete no corredor de risos e lágrimas? De adoração e aversão de si mesmo? De glória e desgosto? Eu me sento aqui sem identidade, sem rosto. Fecha aspas. Papai. Jung afirmou sobre a poesia. A ânsia do artista recua até encontrar no inconsciente aquela imagem primordial adequada para compensar de modo mais efetivo a carência e unilateralidade do espírito da época. Sylvia Plath escreveu especialmente sobre o impacto do complexo paterno negativo em seu vitriolico poema, intitulado Papai. Nele, ela explode de raiva, desencanto, desilusão e dissolução. Nesse drama, o pai tem que ser morto, embora já esteja morto. No poema, ela passou da vítima à vingança, libertada do papel de filha obediente ou doce fêmea. Ela não mais aceitará, ou renderá, ou cederá. Este poema, surpreendente com seu ódio explícito e raiva impetuosa, é um discurso contra o pai. É um drama em que o orador ressuscita seu pai vampiro apenas para matá-lo novamente e apagar uma fonte de sua dor psicológica. No poema, ele é descrito como a divindade, origem do país e da palavra. Para Sylvia Plath, o amor precoce por seu pai se transformou em rejeição violenta. No poema, ela matou o pai, mas as forças opressoras internas acabaram por matá-la. Papai retratava a violência causada por um pai ausente e faz um paralelo com os complexos temas alquímicos e psicológicos para tornar-se sua própria pessoa. Despertando controvérsias, Sylvia Plath escreveu para o além do pessoal, identificando-se com situações sociais, politicamente violentas e opressoras. Embora isso tenha sido notado, especialmente com a reação virulenta às referências ao Holocausto no poema. Há um trauma geral ou paradoxo na identificação com o pai. Ela teve dificuldade em escutar a língua alemã do pai e, no poema, não consegue falar com ele. Abre aspas. Com você nunca pude falar. A língua presa no maxilar. Mal conseguia dizer. Em todo alemão vi você. E a linguagem obscena. Fecha aspas. O orador do poema chegou ao fim da linha com esse pai, incapaz de falar ou ser compreendido. O poema desfaz o mito do direito do pai de dominar. Como ele é temido e desejado, sua identidade e linguagem se perdem com o pai que é o opressor em sua ausência. Onipresente e invisível, não o encontrando em lugar algum, ele está em toda parte.
O ritmo repetido e carregado de emoção no poema Papai descreve a angústia de suas reações tanto interpessoais quanto intrapsíquicas. A raiva da filha melancólica dirigida contra o sedutor e opressor paterno. É como o bater de um coração que está clamando, gritando para ser ouvido. O poema protesta contra um pai perdido. Seu espectro é escuro, autoritário, avassalador. Ela oscila entre o amor por ele, a culpa por esse amor e o desejo de matá-lo. Sob as palavras de violência de Sylvia Plath, a escritora britânica Jacqueline Rose comentou, abre aspas, a escrita é tanto um lugar para explorar o que não aconteceu, mas é, digamos, mais temido ou desejado quanto o que aconteceu. Fecha aspas. E aqui tem um dos poemas dela. Tinha 10 anos quando o enterraram, e aos 20 tentei morrer, e voltar, voltar, voltar para você. Papai também aborda as traições e a perda de amor com seu marido, Ted Hughes, ensinando uma duplicação de emoções semelhantes quando seu pai morreu. Ambos os homens a deixaram com tristeza, raiva, masoquismo e vingança. O poema conta que ela se casou com um marido que era como seu pai, e ambos tomaram seu sangue. A ligação síncrona é que ela conheceu seu pai por 8 anos antes de ele morrer, e seu marido por 8 anos antes de ela se matar. Em seu diário, Plath contou. Na outra noite, sonhei estar correndo atrás de Ted por um enorme hospital, sabendo que ele estava com outra mulher, entrando em alas de loucos e procurando por ele em todos os lugares. O que faz você pensar que era Ted? Tinha o rosto dele, mas era meu pai, minha mãe. Eu o identifico com meu pai em certos momentos, e esses momentos assumem grande importância. Por exemplo, aquela briga no final do ano letivo quando eu o encontrei ausente no dia especial. Não é isso uma imagem do que sinto que meu pai fez comigo? Imagens de sua infidelidade, de Ted, com as mulheres ecoam o meu medo da relação de meu pai com minha mãe e dama morte. O sonho ilustra o complexo do pai negativo personificado pelos homens esquivos, mortíferos, que rejeitam e mutantes que também estão associados à dama morte. Aqui é reencenada a luta interna e a triangulação entre ela, seu pai e marido. A amargura aparece na primeira linha. Você não serve, não serve mais. Sapato negro. Onde o falante se identifica com o pé restringido pelo sapato. Simbolicamente, ela é mantida dentro dos sapatos fálicos, que indica a repressão de um pai que aprende. Um sapato sugere seguir uma identidade particular. Então, talvez o orador esteja reconhecendo que não pode seguir o caminho do pai, mas deve seguir o seu próprio. O fato de o sapato ser preto também pode representar a sombra do pai, que ela agora pode identificar ao invés de supor. Isso torna o poema um meio de separação administrado pela expressão de intensa emoção. O narrador declara: eu tive de matar você, papai. Você morreu antes que eu pudesse. Essas falas revelam a frustração por não poder matar a imagem do pai até agora. Papai, o texto, é sarcasticamente chamado de um saco cheio de Deus. A linha "eu fiz um modelo de você" indica que ela busca conquistas semelhantes para obter sua aprovação, mesmo que ele esteja associado a uma lousa. Em outra linha, abre aspas, não menos que o homem que em 2 partiu meu belo e rubro coração. Fecha aspas. Representa a cognição de sua presença como uma realidade hostil, viciosa e impiedosa com o coração dela. O desejo de amor paterno, em vez disso, revela-se torturante. A tortura e ao torniquete afeito. O pai é comparado a uma suástica, tão negra que nem céu vara. A oradora se refere várias vezes a si mesma como uma judia, reforçando ser vítima do pai nazista. Papai pode voltar a se deitar agora. Há uma estaca em seu coração negro. À medida que o poema progride, seu tom se transforma em desdém dirigido a si mesma e a imagem dele antes de irromper em fúria triunfante com o verso, abre aspas, papai, seu bastardo, fecha aspas. O papai, chamado bastardo, significa um pai que não tem pai. Aqui ela não estava apenas o amaldiçoando, mas também libertando seu domínio sobre sua personalidade, identidade e destino, pois ele estava determinado a ser ilegítimo. No poema, depois de 7 anos, ela acumulou forças para derrotá-lo. Este é o mesmo período que aparece nos contos de fadas quando a donzela está escondida em uma floresta, um castelo ou um subsolo. O surgimento da donzela, como o final do poema, significa que os anos de medo, esconder-se e dor acabaram.
Em última análise, Sylvia Plath alcançou o poder, não seguindo o sonho de se casar com um príncipe e ser submissa a ele, mas por meio da apropriação da energia masculina. O poema é uma catarse emocional do pai, transformando a voz da jovem em uma que pode aniquilá-lo. Ela resiste ao enclausuramento com o pai em uma vitória psicológica parcial da filha triunfado sobre ele. O verdadeiro si mesmo emerge do aprisionamento do falso si mesmo, ao depor a expressão e opressão. Ela não está mais paralisada e deixou de ser a presa do homem. O vampiro do ódio primordial a silencia se ela não usar a energia. Cheia de seu sangue, manchada por sua identidade, a filha é como o pai da mesma maneira que ela abomina? Papai é um vampiro, e os vampiros transformam as suas vítimas no que são. Se isso se aplica à descrição dele como agressor, ela tem o poder de matar. Em seus retratos desconcertantes, o orador em Papai se liberta de controle psicológico do pai. Mas quem é ela sem ele? Enfiar a estaca em seu coração pode não realmente libertá-la, e em vez disso, pode ser um exemplo de divisão psicológica. Ela agora está livre para usar a agressão contra si mesma? Sylvia Plath ocupou um lugar da crise de representação no lugar do pai. Ela queria voltar para ele, isso é, para a infância dela? É estar morta com ele, como muitas vezes é interpretado? Essa é a dinâmica ambivalente que vai e vem de abandonar antigos padrões? A popularidade desse poema é justaposta com mais de uma poesia apresentando as protagonistas femininas como objetos no texto inscrito por homens. Lá abundam os temas e imagens de desmembramentos físicos por meio de mutilação, tortura e vitimização, descrevendo de forma macabra a tragédia do que acontece com o feminino subjugado. A mulher é retratada como vulnerável, apagada e incapaz de forjar sua própria imagem. O poder de sua escrita é a tragédia de sua história, assim como a consternação de como ela foi patologizada pela crítica masculina a um caso psicológico ou mental com sua dor psíquica perdida no processo. Inconsolável. O pai constelou sua petrificação e talvez até seu suicídio. Sylvia Plath não escapou das feridas da primeira infância, associada ao pai. Seus escritos sobre o pai expressam sentimentos complexos, com os quais muitos eleitores ainda se identificam. O conflito que ela carregava demonstrava psicologicamente aspectos das dificuldades de muitas filhas. As feridas psicológicas, pessoais e coletivas que perduram de geração em geração. Ela descreveu as mulheres em situações em que o si mesmo está distorcido, disfarçado e em cacos. Si mesmos petrificados, rachados, remendados, desiludidos e divididos. Emergindo das imagens em seus poemas de bonecos de plástico, manequins, robôs, ídolos da imaginação masculina, o corpo é um objeto, uma posse pétrea tornando-se uma vingança carnal, e em última análise, negada. Sua vida representou os extremos da tragédia misturados com a realização. No entanto, suas palavras continuavam vivas, refletindo um submundo perturbador moldado pela influência de seu pai e os efeitos destrutivos do pai, física e emocionalmente ausente. Jung escreveu que o conflito consiste em dois poderes lutam dentro dele. Por um lado, o homem comum, com suas exigências legítimas de felicidade, satisfação e segurança vital. E por outro lado, a paixão criadora e intransigente, que acaba pondo por terra todos os desejos pessoais. São raros os homens criados que não pagam caro a centelha divina de sua capacidade genial. A vida, a morte e os escritos de Sylvia Plath foram interpretados de muitas formas. Sua poesia era carregada de rejeição, isolamento, frustração, divisão interna, autoalienação e um dinamismo inquieto, tentando escapar dos enclausuramentos. Ela descreveu protagonistas em busca de identidade e verdade, como mulheres exigindo sacrifícios e insinuando seu eventual suicídio. Seu trabalho criativo estava enraizado em experiências traumáticas existentes na psique. Embora feridas emocionais possam não ter linguagem e cognição suficientes, suas palavras expressaram a necessidade concomitante de recontar perdas e trabalhar nas áreas dolorosas. Ela escreveu que escrever abre os cofres dos mortos, e tem sido conjecturado que ela continuou quebrantada onde deveria estar inteira. Contudo, fiel ao paradoxo e ambivalência da psique conforme busca a regulação, ela também reconsiderou a possibilidade de renascimento. O pai continua artificialmente presente, mas não internamente incluído em qualquer conjunto de relações. É como se a mente da criança continuasse completamente fora de sincronia com ele como uma pessoa existente.
A vida e morte de seu pai a deixaram desolada, incapaz de ser consolada em uma ausência que se tornou uma agressão devoradora contra si mesma. Se não fosse por sua escrita e se tivesse continuado em silêncio, teria evitado o autoconhecimento e o compartilhamento desse conhecimento. Embora a incorporação de forças destrutivas tenha tomado sua vida, suas dificuldades continuam invioláveis por meio de suas palavras, cobrando das futuras gerações que deem continuidade aos esforços de acessar suas almas. Ela fez uso de autoagência para lidar com a ausência que a oprimia. A busca de Silvia Plath, seu mito pessoal como expresso em sua poesia, exploram os desequilíbrios contemporâneos, psicológicos e sociais, impulsionando sua busca, confrontando as provações da identidade feminina e o distanciamento, discordância e unidade. Sua poesia, durante o último ano de sua vida, passou por transformações, reinvenções e aumento de autoridade. Suas palavras ilustravam inversões e reversões de significado e a paralaxe poética inerente no processo criativo. Isso faz um paralelo com o processo terapêutico de reparo psicológico. Jung disse o seguinte acerca da poetisa e sua tarefa, abre aspas, a forma visionária rasga de alto a baixo a cortina na qual estão pintadas as imagens cósmicas, permitindo uma visão das profundezas incompreensíveis daquilo que ainda não se formou. Fecha aspas. Silvia, no fim das contas, fez uma sublimação, né? Ela usou sua dor para criar arte. Aqui, no caso, a arte escrita. Isso não aplacou sua dor, mas fez com que ela transformasse em algo. Chegamos ao final do capítulo 14, o próximo será o capítulo 15 e será o último. Estamos no final do livro, gente, finalmente conseguimos, estamos lá. Muito obrigada por estar aqui, pessoal. Deixem aqui suas impressões, suas considerações. Se você, em alguma medida, foi afetado por alguma ausência paterna, como você lidou com isso? Se não lidou, se ainda dói, como dói? Me contem aqui e vamos construindo novos conhecimentos e novas possibilidades. Muito obrigada por estarem aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Ótimo dia para você e até lá. Tchau!